Olá pessoal, tudo bem? Professora Luciana Vince aqui com vocês. Hoje nós vamos começar aí uma aula falando um pouquinho sobre o modelo Canvas. Mas antes de falar do modelo Canvas, eu quero fazer uma pergunta e fazer algumas colocações sobre uma startup. O que é uma startup, né? Vocês estão aí assistindo esse pequeno e breve resumo aqui da aula, vocês estão se preparando para apresentar um projeto, e quando a gente fala em startup, nada mais é do que uma empresa emergente que se encontra em fase do que? De desenvolvimento ou aprimoramento do negócio, tá? E o que é importante aqui para vocês, antes de vocês começarem, ou antes da gente começar até a falar do modelo Canvas? As startups, elas têm três características importantíssimas. O modelo de negócio, ele tem que ser inovador e com potencial de crescimento. O que quer dizer isso, Lu? Ele tem que ser escalável. Então, quando vocês forem pensar num projeto, numa ideia voltada, né, para dentro do Senac, que é o caso de vocês aqui, ele tem que ser algo escalável, algo que possa ser utilizado em outras áreas ou em outros Senacs, tá? E ele pode atuar em diferentes áreas, em diferentes mercados. Então, esse específico está sendo feito para o Senac, mas vocês podem estar pensando num projeto aí que possa ser utilizado para diferentes áreas. Tudo bem? Vamos lá, então? Então, para a gente começar, o que é mais importante, tá? Quando a gente fala no projeto, a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar no modelo estratégico. Ou seja, eu tenho que pensar no planejamento da minha ideia antes realmente de colocar essa ideia para funcionar. O que quer dizer isso, né? Eu tenho que colocar essa ideia no papel. O modelo Canvas nada mais é do que esse desenho aqui que eu estou apresentando para vocês, tá? Ele é separado em 5 blocos com as seguintes perguntas: por quê, o que, quem, como e quando e quanto, tá? Nada mais é do que um resumo daquilo que eu quero para o meu projeto. Então, vocês podem perceber que o modelo Canvas, ele está separado em 5 blocos. Cada bloco desses, eles têm um apontamento. E vamos pegar esse primeiro aqui, o porquê. Qual a justificativa, qual o objetivo do meu projeto, quais os benefícios que eu tenho para esse projeto. Então, para cada quadrante desse, eu vou estar passando para vocês exatamente, bem detalhado, o que precisa ser feito. Então, nesse caso aqui, para essa aula específica, eu peguei um projeto que é uma criação de um campo de futebol. Então, eu pensei em algo mais ou menos assim. No bairro onde eu moro tem bastante adolescente, bastante criança, porém não existe um campo de futebol. Só que não adianta eu simplesmente apresentar a minha ideia. Eu preciso provar que essa ideia vai trazer um resultado para o bairro onde eu moro. E nesse caso a gente utiliza aqui essa estratégia de modelo de negócio chamado Canvas, tá? Nos slides seguintes eu vou estar passando para vocês o detalhamento de cada bloquinho desse daqui, que vai ficar muito mais fácil. Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro bloco, que é o propósito do projeto. Eu preciso provar para aquelas pessoas nas quais eu vou apresentar que esse projeto é possível. E é o que vocês têm que fazer. Assim que vocês tirarem a ideia da cabeça e colocarem aqui no papel, a primeira coisa é provar para quem está assistindo vocês, ou para quem, né, vocês querem apresentar esse projeto, que isso é possível, tá? E como que a gente vai começar? O primeiro quadrante, ele fala da justificativa. Quais são as dores ou os problemas que existem ou que vão se manter se eu não fizer nada para que aquilo seja solucionado, tá? Quais são as oportunidades que ainda não foram exploradas e que, se eu colocar esse meu projeto em andamento, ele também vai trazer uma oportunidade? Ou seja, eu preciso pensar pela perspectiva do empresário ou do meu cliente. No caso específico aqui, eu falei do campo de futebol. Então, quais são os problemas que eu tenho no meu bairro hoje, né, por não ter um campo de futebol? E é isso que eu preciso colocar nesse quadrante de justificativa. Quais foram as oportunidades que ainda não foram exploradas? Tá? Depois vocês vão ver, eu vou estar apresentando para vocês como que fica esse canvas aqui todo prontinho, tá? O segundo quadrante, ele está descrito como objetivo SMART. O que é o objetivo SMART? É a síntese, é você tentar resumir em 1 ou 2 parágrafos no máximo o que é o seu projeto, tá? Qual a ideia que você tem e qual o resultado que essa ideia vai trazer se realmente ela for aceita.
O terceiro quadrante são os benefícios. Quais são os benefícios que esse meu projeto vai estar oferecendo para as pessoas se ele for realmente aceito? Aí aqui nos benefícios eu coloquei algumas perguntinhas só para dar um direcionamento para vocês, tá? Aumento da receita, redução de custo, uso mais eficiente de ativos, melhoria de imagem e assim por diante. No caso do campo de futebol, a gente pode colocar tirar os meninos do meio da rua, oferecer treinamento responsável, vai trazer um impacto ambiental, porque é o espaço onde eu penso em construir o campo de futebol hoje ele é abandonado. Então, assim, nesse sentido, os objetivos, vocês têm que apresentar aqui os objetivos, quais são os benefícios que o meu projeto vai trazer aqui para esse bairro, no caso, pensando no campo de futebol, tá? Esse aqui é o primeiro quadrante. O segundo quadrante, ó, aqui, ó, tem até um modelinho aqui, ó. Como que fica se a gente colocar isso daqui no primeiro quadrante, tá? Então, o que eu acabei de falar ali, ó, problemas atuais e oportunidades não atendidas. Eu coloquei coisa bem básica aqui, tá, pessoal? Mas é importante que quanto mais informações vocês colocarem, isso melhor vai fazer, tá? Vai trazer melhores resultados para vocês. Eu coloquei ali, ó, justificativa. Não existe um campo de futebol na região. Custo de deslocamento para outros campos é muito alto, então eu poderia estar colocando várias justificativas para provar que esse meu campo de futebol ele é extremamente oportuno para a região que eu moro, tá? Objetivo SMART, a definição em alto nível, fazer a ponte entre a situação real e os benefícios. Qual que é o objetivo aqui do meu projeto? Construir um campo de futebol. Projeto com vestiário, arquibancada, estacionamento, lanchonete e assim por diante, e o prazo. Então, no Objetivo SMART, eu faço um resumo de tudo aquilo que eu quero para o meu projeto, certo? Benefício, a mesma coisa, é agregar valor após a conclusão do projeto. Conforto para os torcedores, desenvolvimento da região e assim por diante, tá? É interessante, pessoal, vocês fazerem a impressão, né, desse card aí do projeto Canvas e tá colocando isso em post-it. Então, todas as pessoas do grupo ou da equipe podem participar e vocês vão agregando o máximo de ideias possível. E lá no final que a gente realmente vai descrevendo o que é importante ou o que não faz tanta diferença para o meu projeto, tá? Na sequência aqui, ó, nós temos o segundo bloco, o produto e suas características. Os detalhes que vão fazer a diferença no meu projeto, tá? Quais são eles? Primeiro quadrante, produto. Qual produto, serviço ou resultado você busca, né? O que você quer entregar? Qual que é a descrição que você quer deixar desse teu projeto? E os requisitos, quais as principais funcionalidades entregues e quais as características desse produto? Qualidade, segurança, desempenho. Então, você deve colocar todas as informações aqui. E ele vai ficar mais ou menos assim, tá? O produto é o resultado único a ser gerado. Qual que é o resultado que eu quero se eu realmente conseguir que seja construído um campo de futebol? Produto, campo de futebol com grama, vestiário, arquibancada e assim por diante. Estacionamento para até 30 carros e assim por diante. Então, quanto mais informações vocês forem colocando, mais valor agregado vocês vão estar colocando aí no teu projeto, tá? Requisitos, aqui tem que ser muito bem detalhado. Quais são as necessidades que vocês têm para a realização desse projeto? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo. Grama tipo esmeralda, arquibancada para 1000 pessoas, 6 torres de iluminação, entorno com cerca viva, vestiário com chuveiro, armário individual, dimensão do campo. Então, esses exemplos aqui de requisitos são todos os requisitos que eu vou precisar ter, né, para realmente construir o meu campo de futebol, que é a minha ideia aqui nesse projetinho hoje, tá? Terceiro bloco, os que impactam ou são impactados. Mas o que quer dizer isso, né? São os famosos stakeholders, que são o que? Os nossos fornecedores, tá? Ou os fatores externos, tudo aquilo que não depende de mim como realizador do projeto está identificando ou realizando, né? Ou seja, eu tenho que pensar nos meus clientes, nos usuários, no governo, no fornecedor, órgãos regulatórios, até mesmo no clima, no meu caso, que é para um campo de futebol, né? Então eu penso assim, se eu colocar lá que esse campo de futebol ele tem que ficar pronto em 3 meses,
e acabar que chove por mais de um mês, é claro que esse prazo ele vai ter que ser alterado. Então, todas essas informações elas têm que estar muito bem detalhadas dentro desse campo aqui de stakeholders e fatores externos, tá? E a equipe? Quem vai se dedicar ao projeto e de que forma? Então, nesse campo equipe aqui, pessoal, é importante que vocês também definam o que cada um da equipe de vocês vai fazer, tá? Tanto a parte interna, né, quanto a parte externa. O que é a parte externa? Ah, eu preciso do quê? De arquiteto, eu preciso de engenheiro, eu preciso de alguém que trabalhe com software, eu vou precisar, nesse meu caso do campo de futebol, né, de pessoas que mexam com grama e assim por diante, tá? Então, realmente é quem vai prover a entrega desse projeto. No exemplo que eu estou utilizando aqui, eu vou precisar de muita mão de obra externa, então o meu projeto ele vai ser um pouco mais extenso. Fica mais ou menos assim, tá? Ali, ó, stakeholders, fora do controle, é aquilo que não cabe a mim, tá? Ou seja, eu coloquei exemplos ali, ó, engenheiros, corpo de bombeiro, porque eu preciso de alvará, prefeitura, que eu também preciso de alvará, fornecedores, empresa fornecedora de energia e assim por diante, tá? E a equipe, aqui eu coloquei a equipe externa e a equipe interna, pensando que a equipe interna sou eu e as pessoas que estão dentro do meu grupo. E o externo aqui eu coloquei como engenheiro, arquiteto, a pessoa para fazer terraplanagem, plantio, construção, instalação elétrica e assim por diante, tá? Então, o que é importante vocês perceberem que para cada quadrante desse, quanto mais informação vocês colocarem, melhor vai ficar. O quarto bloco do Canvas, ele se resume a resultados, premissas e restrições. Tá? Quais são as premissas, né? O que você espera de cada área externa, por exemplo, o que devem prover o projeto, em qual condição você espera encontrar, qual prazo que isso vai ser necessário, né? E para cada fator, o que se você vai precisar modificar alguma coisa ou não, né? Então, o prazo que eu tenho para isso, se essas premissas elas vão atender ou não o meu projeto e assim por diante. E ele vai ficar mais ou menos, você consegue separar aqui as entregas e as restrições. Então, a entrega é aquilo que deve ser projetado, construído, montado. Vou pegar novamente o exemplo aqui do meu campo de futebol, tá? O que vai ter que ser testado? A grama, a iluminação, o que tem que ser construído? Uma lanchonete, a arquibancada, quais planos que devem ser elaborados? Vai ter que ter customização, vou precisar de uma equipe de marketing, vai precisar de treinamento e assim por diante. E as restrições, que também é importantíssimo, é tudo aquilo que limita o seu projeto, tá? Então, o trabalho que pode ser feito, lembra que eu acabei de falar ali atrás? Que se eu colocar um prazo de 90 dias e por causa dessas restrições esse trabalho for se estender, também tem que constar isso dentro do meu plano de ação, tá? Quantidade de pessoas que vão ser necessária, movimentação de materiais, contratos, padrões tecnológicos e assim por diante. Então, essa parte aqui do como, as entregas e as restrições, ela é uma das partes mais difíceis ao meu ponto, porque não depende geralmente da equipe resolver, da equipe interna, né? Ela vai muito mais de quem está do lado de fora do projeto. E ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Premissas são suposições dadas como certas, só que podem ocorrer situações fora que atrapalhem o meu projeto, tá? Então, eu dei exemplo ali de premissas. Condições climáticas, chuvas de novembro a fevereiro, tá? Eu coloquei ali, então se eu sei que chove muito de novembro a fevereiro, e se eu coloquei que o prazo da entrega do meu projeto, do meu campo de futebol seria de 90 dias, se eu deixar para criar esse campo, para construir novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu sei que ele vai demorar muito mais do que os 90 dias, tá? Outra coisa que eu coloquei um exemplo aqui, uma rede elétrica disponível, né? Que aí eu dependo de Copel, de outras fontes para poder estar cumprindo a realização desse projeto, tá? As autoridades, lembra que a gente colocou no quadrante anterior a prefeitura por causa de alvará e tudo mais? Eu posso colocar nas premissas a questão desse prazo, porque é um prazo que não depende de mim, e sim da parte externa, tá? A parte das entregas, né? Componentes, finais, intermediários. Eu coloquei ali, ó, realmente quais são os produtos entregáveis que eu dependo de terceiro. Documentação, gramado, vestiário, material, equipamento e assim por diante, tá?
E por último, né, desse quadrante, e tão importante quanto, são as restrições, tá? Para esse meu projeto, eu tenho restrições? Ah, quais são? Um exemplo ali, ó, demora na entrega da grama. Eu já fiz uma pesquisa de preço e de alguns fornecedores e o prazo de entrega ele pode variar de 90 a 120 dias. Então é mais uma restrição que eu tenho para o prazo de entrega do meu projeto total, tá? Alto consumo de energia, ele pode ser considerado um problema para mim? Pode, por quê? Porque se eu tiver um alto consumo de energia, ele gera uma restrição e pode ser que eu também não tenha pessoas que queiram investir nesse meu projeto, tá? Então as restrições ali tem que entrar todos esses pontos aí que podem restringir você de colocar o teu projeto adiante. E o quinto e último bloco do nosso Canvas, fechando o plano, o que eu tenho que colocar aqui nesse último bloco? Quais são os riscos, a linha do tempo e o principal de tudo, o orçamento, tá? Eu sei que muita gente deve estar pensando, e muitos pensam, mas como que eu posso colocar orçamento se eu não tenho ideia de como isso vai funcionar, né? Mas aí você pode estar colocando algumas informações básicas, pesquisas mesmo que a gente faz hoje pela internet, né? Vocês podem estar agregando valores ali. Quais são os riscos ali em cima? Ó, todos os itens que vocês colocaram até agora que pode gerar um risco para o teu projeto, tá? A linha do tempo, a mesma coisa. Aqui a linha do tempo é o prazo que vocês acham que esse projeto pode ser entregue e o orçamento, né? Que é isso que eu acabei de falar. Você tem que simplificar ali, tentar colocar uma média de valores que você vai gastar com esse projeto. Até porque quando vocês forem apresentar, quando vocês forem fazer o pitch, né, de apresentação do projeto de vocês, é importante que vocês tenham uma ideia de custo, quanto isso vai custar para poder, tanto para o teu cliente, né, quanto para o investidor, caso vocês tenham, seja um projeto aí que necessite de um investimento um pouco mais alto. E é mais ou menos isso daqui, ó, o risco, tá? Olha o que eu coloquei ali como risco, no caso, de novo, do campo de futebol. Atraso na chegada de materiais, o tipo de solo ser diferente daquilo que eu previa para colocar minha grama, não ter uma rede adequada para minha iluminação. Então, esses riscos, gente, são riscos que nós temos que antecipar. Eu não sei se existe ou não, mas é importante eu estar colocando isso ali, tá? Olha ali a linha do tempo, né? Eu coloquei ali, ó, início, janeiro de 2025 e término, dezembro de 2025. Então, a linha do tempo é um prazo de entrega que vocês têm que colocar ao longo do projeto de vocês, tá? E o custo, todos os custos que vocês preveem para esse projeto. Então, eu coloquei um exemplo aqui, orçamento inicial, R$200 mil, tá? Equipamento, serviço de entrega, material e assim por diante. Tudo bem? E, finalmente, essa base do Canvas aqui, quanto mais pessoas tem na nossa equipe, mais ideias tem que gerar, mesmo que de início elas pareçam ser absurdas, tá? Nesse primeiro momento de preenchimento aqui do planejamento, vão surgir ideias que você vai falar assim, nossa, isso aí eu acho que não vai dar certo, o risco isso não interessa, mas vão colocando, quanto mais informação forem colocando é melhor. E na hora que todo mundo esgotar as informações, aí vocês começam a reavaliar quadrante por quadrante, aí sim, juntos, vocês vão tirando as ideias e deixando somente aquelas que realmente é importante para o projeto. Era isso que eu precisava passar para vocês. No dia do evento do Ideatom, vocês vão estar preenchendo um Canvas para poder estar apresentando o projeto, e é importante que vocês sigam mais ou menos essas ideias que estão aqui, tá?